Bom, então, eu estava dizendo no áudio, no vídeo anterior, que nós então nos sentimos às vezes indignos, né, de se dirigir aos militares, né, porque é, tem que ter respeito, né? Tem que ter respeito. Agora, o que acontece? Esses homens teriam que estar conscientes, né, de que a principal razão de ser deles é para nos defender de uma ameaça externa, vinda de um outro planeta. Esse que deveria ser o sentimento deles. Agora, nunca eles brigarem, nunca um ser humano brigar com outro ser humano, né? Porque isso aí, meu amigo, ai, olhar seguiano é muito distante. Agora você veja bem, é, agora, se a gente pudesse falar, né, com todo respeito para os nossos militares, os chefes das Forças Armadas, o alto escalão lá da hierarquia dos comandantes, né, dentro das três Forças Armadas, né, você veja bem que o que a gente diria, né, é que pensem, né, nos seus atos. Todo mundo sabe o que aconteceu no passado, que chato que foi, que triste, né, que lamentável que foi esse ocorrido, né? E ninguém quer isso, não. Ninguém quer ser humano, o brasileiro, né? O brasileiro neste caso, o brasileiro não quer isso. Às vezes a gente fala, grita, esbraveja, né, com o país da gente, fala que quer matar um, fala que agora eu vou me tornar um mártir, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, vou fazer alguma coisa. Esses rompantes aí, não é? Isso todo mundo tem, até os. Mas enfim, é, a gente não consegue as coisas dessa forma, né? Agora, todas essas expressões, essas descargas aí emocionais são necessárias. A gente vai continuar fazendo isso daí. Não tem jeito não. É, porque você veja bem, é, eu acho que a questão é essa daí, né? Você vê um regime desse como o Talibã está crescendo, né? O, essa é a liberdade religiosa que o mundo deu ao ser humano. Nós demos ao ser humano. Nós a concedemos, nós unanimemente, né, pelo menos supostamente, né, supostamente unanimemente, nós concedemos é, concebemos, concedemos, homologamos, chancelamos esse princípio aí, né? Agora, essas liberdades aí que precisam ficar claras, porque às vezes elas causam uma inquietação, um desentendimento entre os homens da direita, por exemplo. Porque eles pensam assim, a gente quer liberdade, né? É engraçado como que a direita às vezes requer liberdade e tradicionalismo o tempo todo. Incongruentemente, né? Ela quer a liberdade do mercado, mas ela não quer a liberdade moral tradicional, né, dos costumes. É, então, claro, essas incongruências são até naturais de um certo ponto de vista. Às vezes a gente menciona, né, só para a gente perceber, para a gente saber quais são as nuances aí dessas discussões, né? Mas você veja bem, é,
essa coisa aí dessa religião crescendo da forma desse estado, né, que agora os caras lá vão dirigir o Afeganistão. Vai haver reconhecimento dos outros países? Ninguém sabe, ou pelo menos já se imagina. O China e Rússia estão apoiando, estão reconhecendo. Por quê? Existe a identificação com a questão da esquerda. E o resto do mundo com a identificação do capitalismo. Essa guerra continua sendo entre essas duas entidades, essas duas forças. Como vem sendo dentro da teoria sergiana há milhares e milhares de anos. Né? O que a gente pensa é que essa liberdade, né, tem que começar a ser repensada, né? Claro que de uma forma muito cautelosa, porque quando você propõe, né, uma mudança de paradigma, uma mudança de visão assim, tão radical, né, isso causa um certo incômodo nas pessoas. Então, por isso que a doutrina é exposta de uma forma muito cautelosa, muito lenta, muito paulatina, né? Você vê que os discursos são feitos dessa maneira, né, com muito respeito. Agora, o que acontece? Eu esgotei o tema todo, eu tenho mais alguns minutos, tem bastante tempo, aliás. Não há porquê eu vou fazer 2 vídeos de 34 minutos, né? Então, o que acontece? Então, o que os deuses astronautas, né? Transporte turístico e produtivo, coeficiente com cálculo. Veja bem, naquele sistema que nós estávamos mencionando, vejam vocês aí, olha que curioso. A Terra, então, que é o lugar onde a gente planta, ela poderia ser destinada ali ao pequeno produtor, que na verdade se aumentaríamos os pequenos produtores do mundo, de forma que quase nós ficássemos num ponto em que as comidas fossem apenas regionalmente deslocadas, né? Não haveria necessidade desse deslocamento gigantesco, né, entre o norte e o sul, de um ou de outro alimento. É verdade que há a questão da condição dos alimentos que são mais férteis, né, que são mais recorrentes em áreas determinadas, né, a despeito de outras, quer dizer, que tem uma característica biológica diferente. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que a parte mais substancial, certos alimentos, né, que são mais comuns e exigem uma metodologia de tratamento diferente, né, você pode trabalhar com essas grandes produções, mas elas feitas através da tecnologia, de modo que a gente não tenha que com isso poluir a terra e possa produzir alimentos saudáveis, verdadeiramente saudáveis. Isso aí é o óbvio, né? Isso é o óbvio. Agora, o país tem que servir para a gente deslocar nele. Todo mundo tem que ter acesso a ele. Tem que fazer a sua casa. Quando a sua casa você não faz todos os acessos a ela de uma forma inteligente, onde haja a maior acessibilidade possível, assim deve ser com o nosso país, a nossa casa. Então agora estão com um projeto aí de linhas férreas, né? Expansão das linhas férreas, uma coisa que já deveria ter sido começada há muito tempo. Está aí uma coisa que poderia juntar, por exemplo, a direita com a esquerda e promover essas modificações aí em conjunto, em parceria delas,
mesmo que ambas se beneficiassem de alguma coisa, o que supostamente é isso que sempre aconteceu, né? Uma, a gente acha que os partidos políticos se odeiam, né? Mas eles fazem mais acordos do que a gente imagina. Que delicadeza, né? Agora da minha parte, perdão. Mas o que eu quero dizer para vocês é que são as leituras, né? Que a gente acaba lendo do mundo. A gente não está fazendo essa leitura aqui no nosso país, mas é porque isso é uma leitura talvez quase olaviana, né? Mas quem viu os vídeos anteriores aí, com essa menção aí ao Olavo, né? E a política, a visão política filosófica dele no mundo, né? Quer dizer, faltou o Ubermensch para ele ir além e redimensionar tudo isso, conciliar numa teoria que ligue o micro e o macro, né? Numa teoria de tudo, da física, por exemplo, né? na teoria das cordas, né? Na partícula de Deus, nesse encontro aí do reconhecimento aí do buraco negro, né? Da matéria escura, tudo isso daí é um encontro que a física já faz e que os seres humanos têm que fazer também aqui na sua humanidade. Na sua humanidade. Né? O Serguiano está apontando isso o tempo todo, tentando, tá apontando, venha aí, sinalizando, venha, siga-me. Eles são seres guias, portanto eles estão nos orientando. Agora, é difícil, às vezes a gente não vê. A energia do Sol, tem que ver essas placas fotovoltaicas aí, eu não sei, já disseram, né? Inclusive foi até um tio que me disse isso, já fiz menção, inclusive desse tio em outras oportunidades, mas segundo ele, um especialista em física, seria inviável a produção de placas, né, como um meio exclusivo ou mesmo preponderante, né, de fonte de energia, porque para você produzir a placa fotovoltaica, você precisaria de um outro recurso da Terra que, se fosse demandado para essa produção, nós teríamos um prejuízo maior no final das contas do que se tivéssemos utilizado as energias convencionais, né? Dos rios, né? Como a gente faz, que não é tão legal. Todo mundo fala que hidrelétrica é maravilhoso, mas não é bem assim. Não é bem assim, né? Dentro da geografia mesmo, você que está estudando aí, para fazer o Enem, essa questão não vai cair no Enem, mas você deve pensar isso, né? Ora você vê a geografia política te dizendo que a hidrelétrica é fonte renovável, é fonte que deve ser perseguida, né, como aquela de abastecimento, mas depois você vê também, né, o prejuízo que isso causa para a fauna aquática, né, e de uma modo geral, né, o rio não apenas abriga a fauna aquática, isso aí há outras coisas, outros papéis talvez mais importantes do que esse. Agora, enfim, tudo é uma coisa só, né? A fauna compõe o rio ali, né? Mas os rios têm muitas funções, por exemplo, certos rios, né? Agora, é um absurdo você, por exemplo, um país igual ao nosso, né? Olha que absurdo, isso aí é uma vergonha que as pessoas deviam ter, né? Por ser brasileiros, né? Por serem brasileiros. Essa é falta de saneamento no nosso país, né? Um percentual pequeno, né? Quer dizer, onde você tinha que ter um saneamento global, né? Geral de 100%, como fundamento, né? É difícil, né? É difícil, você não tem nem esse saneamento, o saneamento básico, o negócio já fala o nome, é básico, isso aí é o básico, sem isso aí não dá pra ser espartano, não há espartano que aguente. Não há espartano que aguente assistir. Eu falei isso porque eu vi o filme ontem, um desses canais aí de rede fechada, e aquele Robert De Niro e
E esse outro moço que tem aí, o bonitão do olho azul que tem aí na televisão, tem o cara torto, né? A gente chama ele de cara torta. Mas enfim, um abraço aí pro Belíssimo. Dizem que é um ser humano incrível, né? Mas enfim, essa parceria que a gente tem aí dessa circunstância aí, a gente não. Vamos adiante, vamos trabalhar. Por que é defeito da doutrina? Isso já falamos. Bom, o que acontece? Essa questão desse filme. O cara, vejam vocês, o cara falou o seguinte, ele deixou o cara lá na porta, né? Desceu do carro, estava trazendo ele, falou, você não mora aqui, ele tinha acabado de... Quem viu o filme sabe, né, do que eu estou falando ali, que imagem, né, que cena. Porque ele fala assim, eu não sou espartano. Eu não sou espartano. Eu não, aliás, ele fala assim, o espartano não liga para o luxo, né? Ele falou, você mora aqui nesse lugar horroroso? Ele perguntou ele, né? Você mora aqui nesse lugar horroroso? Aí ele falou assim, não, você sabe como é que é, os espartanos não ligam muito para o luxo, né? Não ligam muito para o luxo. Então aí no final ele fala assim, mas você viu como é que eles terminaram, né? Eles terminaram, foram exterminados, né? Foram exterminados. Agora, eu não entendi a piada, nem sei porque fiquei rindo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso aí pra mim ressalta muitas coisas, né? O filme ressalta muita coisa, né? Você vê um filme daquele ali, onde o cara tá mostrando que, quer dizer, o filme tirou isso de onde? De algum lugar, ué. Há uma pretensão ali de uma união de dois grandes poderes, os dois grandes poderes do mercado lá norte-americano naquele momento, né? E estavam planejando uma fusão. Quer dizer, isso aí aconteceu na época lá do Robert De Niro, quando ele estava bonitão, ele fez o papel lá do... Agora, isso hoje, pelo jeito, se não existia naquele tempo, já se foi concretizado, né? Provavelmente. É uma hipótese, né? Agora, você veja bem como que essa disparidade também de conhecimento, né, de intelecto, deve ser algo a ser homogeneizado. Porque se você tem um indivíduo que pensa extraordinariamente melhor ou mais ou melhor do que os outros, você tem um desequilíbrio e, sobretudo, você tem uma situação de coisas onde nós viveremos à mercê, né, da vontade luxuosa ou vaidosa, né, ou honesta ou responsável, né, de um outro ser, né? O serguianismo quer acreditar que se ele alcançar realmente a clarividência, ele vai alcançar o caminho de Sérgios. Mas fora da doutrina serguiana, não há esse entendimento. As pessoas podem imaginar que essa pessoa que é mais capaz, é capaz de enganar a nós todos. Essa pessoa é capaz de enganar a nós todos. Curiosamente, ela tem esse poder, não se sabe como ela o adquiriu, por que ela o recebera, mas ela tem esse poder. E aí, você pensa, né? Por que então não proceder dessa forma? Ou seja, lançar um olhar curioso sobre o serguianismo, sobre as doutrinas, sobre os dogmas da doutrina, e lançar e fitar os olhos serguianos, né? Fitar os olhos serguianos e dialogar com esses seres, né? Dialogar com esses seres internamente, né? Internamente, os serguianos já
estão aí, né, para quem quiser conhecê-los, né? Mas aí internamente logo você passará a dialogar com o ser guiano. Agora você veja bem. Outro dia, até aqui em casa, o pessoal aqui reconheceu que a ONU, a ONU tinha que ser mais enérgica, ter mais autonomia, mais alcance para agir numa situação dessa. Nem que seja falando uma palavra, alguma coisa bonita, né? Mesmo que fosse uma frase pronta, mesmo que fosse alguém da publicidade que orientasse ela poeticamente a responder isso daí, pedir, né, pedir o respeito, né? Pedir o respeito. Como a gente estava falando outro dia, todo mundo a gente vê, né, tá cansado de ouvir aí que é só assim, né? Você vê as pessoas que ajudam, né? Mostrou uma mulher maravilhosa outro dia que é uma doadora. Ela está dedicando o tempo dela a juntar cesta básica, a juntar alimentos, tudo que ela receber para dar para as pessoas que perderam entes queridos, né? E às vezes há pessoas que eram seus próprios arrimos de família, né? Eram seus próprios arrimos, né? Perderam essas pessoas, então ela ajuda. Olha que trabalho. Ela não ganha nada. Ela está cumprindo a obrigação dela, ela falou, né? Porque acho que parece que ela perdeu. Infelizmente é assim que a pessoa vai, né? Quando perde alguém, aí ela, numa situação, ela cria uma ONG lá para defender, né? Eu não sei se alguém que chega e motiva, fala, ó, você agora quer lutar, há um jeito de você fazer isso aí, criando uma ONG. Agora a gente fica esperando que as coisas aconteçam para a gente criar ONGs e ONGs e ONGs. Agora, eu não sei se essa questão da doação, né? Você vê que tem uma pessoa que tem essa consciência. Quer dizer, há esperança no mundo. Mas qual que é a esperança? A esperança é que essa pessoa está fazendo um papel de ser guiano. Porque é o seguinte, ela está acudindo ali da maneira dela, naquele momento, né? Ela está acudindo o sistema. O sistema está em pane, né? Quer dizer, pessoas que se agarram num avião, ao invés de estar dentro dele, estão fora dele. Quer dizer, a máquina ali, eu acho que quando projetaram ela, não tinha essa finalidade, não pensaram nisso, que isso fosse acontecer, né? Talvez pensaram em coisas piores, mas enfim. Agora, isso é triste, né? É triste a gente ver isso, a gente se desespera nesses momentos, a gente se revolta nesses momentos. Ah, mas está muito longe da gente, e você não conhece nenhum muçulmano, mas é ser humano. É ser como eu, quer dizer, eu fico eu me envergonho vendo a circunstância que o outro, como ser humano igual a mim, tem que passar. Quer dizer, há um entendimento, um sentimento de que eu sou ele. Essa é a visão serguiana, natural das coisas. Eu sou ele. Ele é a minha humanidade. Eu sou a humanidade dele. Então a gente se enfurece conosco mesmo. Eu fico chateado. E aí às vezes a gente se perde e faz coisas, e comete blasfêmias, faz uma porção de coisas. Mas né, e age impensadamente, né? Age através de um mero rompante, de uma mera reação, né? Convenhamos, uma grande provocação né? Há uma grande provocação, né? Que é desferida por nós em face de nós mesmos, né? Vamos ver o que pode acontecer depois disso daí, que isso aí me chocou profundamente. Eu não sei como é que essas imagens foram vistas lá na ONU, né? Eu acho que o papel dela não seria realmente de criticar ninguém, em primeiro lugar, né? Seria agir quase como que pronunciar um discurso semelhante
ao do próprio Papa, né? Apelando aí para, para a espiritualidade, né? Para mais uma metafísica. Agora, eu tenho falado sobre isso, esses apelos aí que a gente faz. Por que o sergianismo se distingue da doutrina taoísta? Porque ele não está apelando, ele não está apelando para a sabedoria, ele não está apelando para a religião, ele está apelando pelo respeito. Esse é o apelo sergiano. Esse é o apelo sergiano. Porque as pessoas falam o tempo todo em amar o próximo, só o amor vai mudar, só a paz vai mudar, só a condescendência ou a fraternidade. Ainda hoje eu ouvi isso, a gente ouve isso o tempo todo, a gente escuta isso o tempo todo, nos comerciais, nas propagandas, de todas as naturezas, né, televisivas, nas ruas. A gente é incitado a pensar que de fato, né, o tempo todo a gente é incitado a pensar que de fato existe uma crença, né, que é real, de que o mundo só vai melhorar através do amor. Então, enquanto ele não chega, o mundo não melhora. Talvez esse está sendo, inclusive, um problema crônico, está causando essa cronicidade, esse mal crônico aí. Então, porque o problema não é a questão do amor. Não é possível você amar sem antes respeitar. Isso aí é claro, é muito óbvio. E enquanto não houver esse respeito, esse respeito, em última análise, para quem conhece a doutrina, sabe, né, que é a condição sine qua non de que o outro tenha, né, ao encontrar-se no mundo, disponível para si e para o seu desenvolvimento, todos os recursos materiais que aquele espaço pode lhe oferecer, aquela sociedade pode te oferecer, aquela raça, aquela espécie de ser vivente pode te oferecer, porque você é a sua continuação. Os seres têm que compreender tanto isso do ponto de vista passivo quanto do ponto de vista ativo. Não é só a classe que tem o poder nas mãos de mudar as coisas, é quem tem que perceber isso. É a classe que está nascendo e tem que reconhecer a si mesma como uma continuidade dessa humanidade. Então, quando você vê quais são realmente os lados da direita e os lados da esquerda, que são, na verdade, os lados do conservadorismo e o lado do progresso, e que, em último caso, são apenas isso, pessoas de gerações distintas, que não aprenderam a se comunicar, ou que não estão podendo se comunicar, né? Não têm essa capacidade, né? Estão impedidos de fazê-lo, por algum motivo ou razão. Agora, isso tudo é a forma como o sergianismo recai sobre as sociedades como elas são hoje, né? Você vê que ele recai de uma forma escalonada, né? Agora, a questão do ar, ela é até mais complicada, porque a questão do ar é bastante complicada, porque você veja bem, são muitos fatores que interferem no ar, né? E essa coisa da poluição aí, mas a gente tem a tal da camada de ozônio, né? O mais principal é ela. A camada está aí, ué. E estão dizendo que nós estamos cortando. Não se fala mais na camada de ozônio. O que aconteceu? Por favor, aí, os especialistas, façam essa pequena intervenção aí. Digam-nos, por favor, como anda a nossa camada de ozônio. Eu não sei como anda a nossa camada de ozônio. Eu precisava saber disso. Quem souber, por gentileza, nos informe, tá? Eu espero que ela esteja bem, né? Agora,
dizem que nós a degradamos muito, né? E continuamos fazendo isso, não obstante aos nossos protocolos, aos nossos acordos internacionais, né? Então, são acordos onde você dá o seu assina, mas não tem que cumprir, são acordos de pouca coercibilidade, né? Mas reclamando mais uma vez aí a atuação mais enérgica, mais de assunção da responsabilidade pela Organização das Nações Unidas, né? Eu acho que a autoridade dela, como a gente tem dito, não é nem de tomar uma iniciativa contra uma ou outra parte, né? Mas partes que são delas mesmas, né? Delas mesmas, né? Ou seja, no final das contas, da nossa espécie, né? Então, mas no sentido de adverti-la sobre essas nuances todas, né, que estamos tratando aí, né? A necessidade de uma percepção coletiva, né? Eu acho que esses homens que atuam na ONU vão se impressionar com a doutrina serguiana. Certamente. Ah, mas não tenha dúvida que há muitos entusiastas lá dessa doutrina. Porque são homens que querem crer na paz mundial. Só por isso. E a paz mundial, se for possível, ela será alguma coisa que se assemelhe, né? A gente espera que se assemelhe a alguma coisa próxima, né, ao que imagina ou espera o serguianismo, né? Porque é um sistema onde você tem a consideração de todos indistintamente, mesmo no ato das primeiras transformações, né? Você respeita os direitos adquiridos, você respeita aqueles que são os fracos, supostamente os fracos, né? A escória, você integra a escória, né? Quando a gente fala quem faz parte da escória da humanidade, acho que a gente tá todo mundo quase segurando a escória, que a gente nem vê mais essa expressão, né? Você vai falar como é que você vai criticar o outro se você está na mesma situação, no mesmo departamento de trabalho dele? Então, é difícil. A escola, acho que está sendo quase todos, somos todos nós, né? Eu acho que não há mais essa compartimentalização aí, não. Agora, incluindo eu, você, né? Principalmente. Agora, o que acontece? Os serguianos são diferentes, né? Eles são diferentes. Se você pensa no espaço, você tem que pensar, portanto, vamos concluindo aqui, tá? Vamos concluir, vou terminar a questão do espaço, que vai dar o tempo certinho, tá? Que é poucos minutinhos que restam, mas é o suficiente para tratar disso aqui. O déficit de moradia, portanto, é a primeira tarefa de um município que tem autonomia para agir. Ora, vamos contabilizar, vamos contar quantas casas tem, quantas moradias existem, quantas pessoas nós temos, quantas querem residir, podem residir num imóvel sozinhas, né? Nós temos déficit de moradia, vamos encerrá-la. Ah, mas isso tem o mercado, vamos criar um sistema com eles, para eles lucrarem de uma outra forma. Vamos criar novos espaços que nós vamos vender só para pessoas de fora que queiram vir e pagar altíssimo para residir conosco. Mas aí a gente faz lugares belíssimos, excepcionais, caríssimos, onde esses grupos de investimento do mercado, que atendiam essas pessoas, faziam prédios horríveis, né? Que me perdoem aí os engenheiros. Outro dia um cara falou assim, eu tenho pena de quem projetou isso daqui. Eu tenho pena. Olha, ele estava falando de um software, um aplicativo. Ou de um equipamento lá, salvo engano, de proveniência chinesa. Mas enfim,
Ele disse que tinha dó da pessoa que projetou aquilo ali. Só um segundo. Então, às vezes a gente fica com dó, né? Eu sei que essa dó não tem razão de ser, porque os caras lá estão fazendo, atendendo. No que eles fizeram, eles foram excepcionais. Eles estão atendendo a demandas lá dos seus superiores. O problema é esse. Agora, quem está supervisionando isso e quem está determinando isso, que é o mercado, ele é o mercado, ele não é nenhum de nós, né? Somos nós todos que inventamos isso daí, né? Então não tem quem criticar muito não, entendeu? A gente ri com certo desespero da situação de certos autores aí, de certos protagonistas, né? E personagens, né, na nossa sociedade. Mas a gente vai adiante. Porque o espaço, então, dentro de uma autonomia do município, ele faria essa contagem, extinguiria, então, o déficit de moradia, né? E construiria locais belíssimos de atração de outras cidades, né? E colocaria esses espaços também à disposição das pessoas, do público, né? Poderia ser financiado pelo município, que ia destinar valores para isso daí, né? Que talvez valores pequenos, né? Porque os valores maiores seriam aqueles que seriam gerados pelas pessoas que estão vindo de fora e que estão vendo a novidade, as transformações dentro dessa comunidade e estão se impressionando com esses movimentos. E aí elas passam a ver ali um polo de oportunidade, né? De algo promissor, né? Elas vêm às vezes até em primeiro lugar atraída pela necessidade de investir, né? Pela promessa de um grande investimento, né? Eles vêm em função disso, mas se dão conta de que isso acontece, mas acontece algo ainda melhor do que isso. Agora, o que acontece? Esses espaços, então, têm que ser geridos dessa forma. E todo ser, ao nascer, deverá, né, num futuro próximo, em função de uma evolução natural do coletivismo, que passou pelo coletivismo quantitativo para o qualitativo, né? Agora sim, o espaço na Terra é verdadeiramente democrático, né? Porque não adianta a gente ter democracia só na política, tem que ter democracia na política filosófica, que é na vida. É a vida que tem que ser liberalizada, né? A condição de ser humano, e essa questão da política que tem que ser liberal, mas num ponto filosófico, né? Ou seja, a vida, né? É a vida que tem que ser tem que ser liberalizada, né? Eu acho que esse aí, num primeiro momento, é difícil para o município implementar, mas isso aí fica a cargo do futuro, não precisa se preocupar com isso agora, não. A ideia inicial já é audaciosa e trabalhosa demais para a gente fazer nos próximos anos, né? Vamos ocupar dela, portanto, né? Então é isso. Grandes identificar os poluentes, déficit de moradia. Então é isso, né? E o planeta, como disse aí, é um lugar onde a gente possa transitar nele, né? E onde estão aí os grandes deuses, os grandes... Como é que o programa fala? O programa fala assim... os defensores os defensores, não é assim que eles falam? Acho que os defensores que ele usa, né? Os adeptos dos deuses astronautas, eu não me recordo agora, infelizmente. Depois, vamos ver se lembro depois. Mas essas pessoas, elas não estão apresentando aí uma solução alternativa, uma ligação, né, com esses extraterrestres, no sentido de mostrar uma pretensão deles política, filosófica, ou seja, eles estão fazendo tudo isso porque qual o interesse deles em nós, né? Qual benefício, há benefício deles, diretos, indiretos,
Quem eles são? É isso que eles não estão muito preocupados. Eles não estão preocupados com isso, porque ainda estão é, eles foram tão desacreditados, né? É, tão desacreditados que eles ainda continuam, né, tentando dar provas da sua importância, né? Eu acho que eles têm que parar com isso daí, porque é importante, eles já são. Agora, o que eles têm que pensar é cotejar a política filosófica nessas teses aí, né? Agora, a gente vai descobrindo, é muito complicado, né? Porque eles não falam, eu não sei se... Bom, é, eu acho o seguinte, isso aí pode ser ligado, cotejado ao serguianismo sem nenhum problema. Na verdade, eu acho que é o caminho mais natural, inclusive, né? E basta a gente descobrir isso aí, questionar, perguntar a Babileu, né? A gente tem que perguntar isso a Babileu. Agora, que oportunidade é essa que o Sr. Eagle vai ter novamente? É complicado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, deve haver alguma ligação aí que está por detrás aí, silenciosa, e, e vai penetrá-los aí no futuro próximo, né? Ou médio, ou distante, a gente não sabe. Agora, bom, então é isso aí, vamos ficando por aqui. Eu acho que vou dizer para o pessoal lá do canal que nós vamos fazer intervenções hoje. Vou dizer para vocês que estão acompanhando aí que a gente tem que apresentar, disponibilizar vídeos da doutrina que estão parados, né? Já estão prontos, mas eu parei de postá-los. A doutrina, continuação da doutrina, com as premissas, com os fundamentos, com a formação original, né? Dogmas, sentenças serguianas, né? Tudo trabalhado mais diretamente, claro, com exemplos, né, do cotidiano, com intervenções na realidade, mas mais técnicas do que esses discursos que tenho feito aqui, que vão ser os meus discursos semanais, que vão constar aí no trabalho semanal, né? São essas conversas que a gente tem aí com essas entidades aí, com os protagonistas da nossa transformação, né? Então são esses entes aí dos quais a gente tem falado, né? E pessoas também que eventualmente digam algo que seja relevante, né? A gente tá sempre comentando essas falas, né? Esses pensamentos e esses comportamentos, né? Então, isso tudo com o fito de apresentar a doutrina, né? Bom, então é isso, já vai para 43, vamos ficando por aqui. Talvez a gente faça um terceiro vídeo, não sei. Hoje não vai ter encontro dos serguianos, tá? Então os serguianos vão ficando por aqui. Serguianos, serguianos.